A história começa com o nosso protagonista chamado Hiragi Seichi, na escola, completamente derrotado com a vida e se lamentando, enquanto do nada um deus começa a falar nos alto-falantes da sala, e um deus tá usando alto-falante em vez de telepatia, já começamos bem. Logo o deus quer que a molecada largue a escola e vão para outro mundo, e começa a dar habilidade a todos. Ele dá 3 habilidades: checar status, avaliação e caixa de itens. Então ele fala que em 10 minutos o geral vai ser teletransportado, para a molecada formar grupos, e o prota tenta ver se ele consegue entrar em um grupo, porém os garotos começam a ler seus status, onde um de seus status está escrito: mal chega a ser humano, e todas as habilidades são nível 1. E outra habilidade que merece destaque é Charme, que diz que é impossível de medir. Lindão. Aí eles dizem que vão aceitar no grupo um cara que mal chega a ser humano, logo a molecada começa a ser teletransportada. Até o deus se surpreende que sobrou um, e o prota tá quase chorando. Aí o deus diz que vai dar mais uma habilidade especial para o prota. Então, teletransporta o prota sozinho. Logo ele aparece sozinho no meio do mar, tentando se empolgar com sua nova segunda vida, mas a fome não deixa. Já tinha se passado 5 dias que ele chegou e ainda não tinha comido nada, até que ele olha para uma minhoca, e ele começa a olhar como se tivesse uma lasanha na frente, mas então algo pula em suas costas, e depois mais um, então cai uma fruta no chão. A minhoca foi salva por pouco, mas 1 minuto ela tinha virado espetinho de churrasco, e o prota não pensa 2 vezes, e já pega a fruta, porém com um pouco de sanidade que sobrou. Ele usa sua habilidade de Yin para saber se é comestível. A fruta logo aparece, a fruta é da evolução, mas ele cagou, a fruta parecia suspeita e comeu, foda-se. E ela tinha um gosto horrível, mas é como diz, na guerra o urubu é frango. Uma voz começa a falar, ativando os efeitos da fruta da evolução. O prota fica decepcionado que não aconteceu absolutamente nada, então ele caminha no mato e tromba um bando de macacos. Logo ele fica com muito medo porque os macacos eram nível 120, enquanto ele era nível 1. Aí mostra o macaco produzindo umas poções, cheio daquelas frutas. Aí os macacos vão dar um rolê, e o prota aproveita a chance para pegar emprestado as frutas dos macacos e não devolver mais. Então ele armazena as 9 frutas da evolução, e ele ainda usa sua habilidade de identificação e descobre que são poções de cura, nível mais alto que tem. Logo nos é mostrado todos os colegas do prota. Aí mostra a menina chamada Kanazuki, que fica triste que o prota foi o único a ser teletransportado para outro lugar. Depois aparece o prota olhando para um cogumelo e se perguntando se é suspeito. Pra mim tá bem suspeito. Até o identificador de índice não sabe o que é. Mesmo assim o prota é bem corajoso e resolve comer. E adivinha, ele se deu bem mal. Porém o prota tá uma semana nessa de comer tudo, e ele adquiriu várias habilidades, resistência à paralisia. Então cansado de comer esses cogumelos que deixa travadão, ele resolve comer outra fruta da evolução. Essa já é a 9ª que ele come. Só resta mais uma. Aí ele come a 10ª também. Porém ele fica surpreso que dessa vez não teve um gosto e se arrepende de não ter guardado para depois. Então de repente aparece uma voz falando que 2 habilidades estão subindo de nível. Logo aparece o macaco puto porque o prota pegou a fruta. Então o macaco atinge ele com um golpe. O prota fica puto, perto, o foda-se pra ele, e ataca ele de frente também. Aí o macaco ia almoçar o prota e de repente sobe uma caatinga natural do prota e o macaco é derrotado. Não entendi, mas beleza. E dropa um monte de item nesse mundo. É muito fácil conseguir a habilidade, só pegar um item que já aprende. Depois disso, ele lê o livro dos macacos e diz que só tem macaco inteligente e uma dúvida superior. Após isso aparece uma voz falando que está iniciando a evolução, e o prota começa a se estremecer todo e de repente levanta mago. Após isso a voz diz que a evolução está completa e que o valor de 1000 foi adicionado a todos os estados, e mostra que está 1/10 de evolução, então se passa 5 meses. Então aparece um lobo nível 301, enquanto o prota ainda está nível 1, e com um chute ele derrota o lobo. Nem ele mesmo acredita, então começa automaticamente a coletar os itens do chão. Após isso começa de novo a evolução, e ele começa a se contorcer, então mostra que só falta uma vez para a evolução acabar. Então ele é cercado por um monte de macacos, parece uma super gorila do céu, e pede para o prota lutar contra ela. O prota tenta recusar, mas não tem conversa, então ele usa habilidade de avaliação e vê que o gorila é nível 700. E uma curiosidade, está escrito 9/10, então o prota morre de medo porque ele está enfrentando a rainha gorila, então ele desvia do soco, e a gorila se encanta porque é a primeira vez que alguém sobrevive a um dos seus ataques. O prota fica chocado porque a gorila fica com o rosto corado por ele ter desviado, então a gorila fala que adora macho forte, então o prota lança um ataque e ela só fala que agora é a vez dela. O prota sai voando e a gorila fica ainda mais feliz que ele não morreu. Psicopata. Então o prota chama ela de gorila e ela não gosta, fala que seu nome é Saria. O prota fica puto que a gorila tem nome de uma gorila bonita e ela recebe como elogio. Logo o prota ataca de novo e a gorila pula pra cima e ataca o prota, e ele sai vivo. Então o prota, puto de raiva, vai usar pela primeira vez a magia no gorila, mas não deu tão certo quanto o prota queria e acaba se acertando. Então a gorila começa uma investida de soco. Após cair, ele resolve levantar o braço e ver se a gorila vai ser derrotada. Para surpresa dele, a gorila diz que se apaixonou e vai se casar com ele. Só subaqueiro. Então o prota é levado pela gorila. Após isso, vemos que a gorila fez comida pro prota. Porém, ele quer ser libertado e chama ela de gorila. Ela diz que o nome dela é Sari. Então ele prova a comida e adora. E ela diz que costurou as roupas rasgadas dele também. Então o prota é pensativo de como ele vai escapar. Ele lembra de um ponto preto no mar. Então ele fica triste por ter aprendido o conteúdo do livro apenas por olhar. E a gorila explica que aprendeu a falar com esse livro. A gorila vai caçar e ele aproveita
caveira pra tentar escapar, porém ainda de cara com uma aranha gigante. Então logo a gorila derrota a aranha com um golpe. Na verdade massacrou, parecia a equipe Rocket voando. Então após isso a gorila demonstra preocupação com ele e deixa ele feliz. Aí então aparece uma caveira sentada. Logo temos a gorila falando que hoje é dia de explorar para achar as frutas de evolução. Então o Prota se lembra que ele roubou a todas que o macaco inteligente achar. E ela explica que a fruta de evolução permite que você evolua no máximo sua espécie. Mas ela explica que se comer 11 frutas dessas, a pessoa morre. E o Prota respira fundo porque ele comeu 10. Então a gorila diz que já comeu 10 e estava juntando para dar quem ia se tornar seu marido. Mas alguém as roubou. Quem será que foi? E que se ela encontrar quem roubou, vai lhe matar. Logo o Prota fica apreensivo e já se desculpa e assume o roubo. Foi só a gorila dar uma pressãozinha ali que já falou tudo. Soltou a franga. Mas logo ela diz que não tem problema, já o Prota vai se casar com ela. Ela diz que vai sair para caçar. E o Prota, com um olhar malicioso, dá aquele tchauzinho pra ela. Depois o Prota sai correndo pra floresta. Após isso, mostra os colegas do protagonista bravos que eles estão treinando com espadas de madeira. Aí mostra quando eles chegaram e o rei ordenou que eles derrotassem o Lorde Demônio, já que no mundo deles não tem ninguém com essa habilidade e que se passarem com um treinamento pesado, eles não estão aptos a lutar. Aí mostra um cara falando que quer lutar contra monstros e o treinador negando. Diz que no próximo dia é treino com espadas. Logo temos o Prota a todo vapor correndo pela floresta em busca de sua liberdade. Aí aparece a gorila atrás dele falando pra não ir por esse caminho, mas ele tá com foda-se e vai do mesmo jeito. Ele para de frente pra uma caverna e então ele encontra aquela caveira e o nível dela é 1500. Depois a caveira ataca ele com a espada. Porém quem recebe o golpe é a gorila, não ele. Depois o Prota começa a chorar e gritar o nome da gorila. Se chama Sari, deixa feliz. Depois ele fala que vai usar uma poção de cura e ela fala que não adianta, mantém viva é a habilidade do rei macaco que mantém ela viva um período de tempo após sua. Então o Prota se arrepende de ter desprezado ela por não ser da mesma. Logo ela pergunta se pode ver o sorriso dele pela última vez. E ele dá aquele sorriso lindo, lindo. Aí a caveira ri entre um amor de um humano e um gorila. E o Prota fica putão e ataca ela com super velocidade. E começa a relembrar o tempo que passou com o gorila e começa a gritar que ama. Mostra o Prota usando uma magia de água que não surte nenhum efeito. Depois ele parte pra cima da caveira com a adaga. E assim consegue derrotar a caveira. Aí temos a caveira feliz por ser derrotada por alguém que mostrou um amor verdadeiro pra outra pessoa. Mostrando assim que a caveira era humana. E uma garota aparece. Logo o Prota vai até a gorila e diz que realmente queria ter sido a esposa dele. E ela começa a brilhar, se transforma numa linda garota. Porém ela acabou de sofrer a evolução final da fruta de evolução. E o Prota dá aquela sangradinha de leve no nariz porque ela tá sem roupa nenhuma. Aí ela pergunta se ele não reconhece ela. E ele, o Prota, todo o time diz: Saria? Então ela confirma e o Prota surpreende. Começa a contar a história da caveira que 1500 anos ela era um nobre importante. E que essa forma de caveira ele adquiriu após virar um monstro e fala que foi traído pelo imperador, pais e esposa. E que a única que apoiou foi sua empregada mesmo. Mas logo o imperador achou os dois e Mary deu sua vida para proteger ele. Logo ele se transformou em um e entrou para dentro da floresta e ficou lá até os dias de hoje. Então o Prota e a Saria começam a chorar pela história da caveira. Eles abrem um baú e o Prota começa a ganhar um tanto de habilidade, tudo roubado. E uma voz aparece dizendo que vai começar a evolução final. O Prota começa a contorcer igual uma lagartixa. Então ele levanta bonitão. E a Saria fica mais apaixonada ainda, até dele piscar. E ele diz que vai sair da floresta. E ela diz que vai ir com ele. Aí aparece um coelho, ou sei lá o que é isso. E ele pediu pra ser chamado de carneiro então. Ele disse que apareceu porque ele foi o primeiro a terminar a masmorra. E ele falou que não apareceu antes porque estava rindo da evolução do protagonista. Então ele dá uma recompensa por ter terminado a masmorra, um kit de cultivo da fruta da evolução e o kit de viagem. E logo teletransporta isso pra fora da duna. Pra você que chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo e ativar os sininhos para mais vídeos como esse.